Olá, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura, a poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 191, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, vamos começar em Jó, como estamos lendo já, nos capítulos 22, 23 e 24. Depois pularemos para o Novo Testamento, onde estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iremos hoje ler todo o capítulo 3, tudo bem? Hoje, 10 de dezembro, estamos aqui gravando para mais um dia do projeto Leitura da Bíblia em um Ano. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e já passamos da metade do ano, né? Já foram mais de 190 dias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Continue acompanhando o canal, orando por mim. Ore para que nós possamos concluir esse projeto e também que você possa aprender mais da Bíblia meditando em sua casa. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração o que está por trás das Sagradas Escrituras. Tudo bem? Aguarda, em breve nós começaremos com a oração e a leitura da palavra. Até mais. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra para mais um dia de leitura e aprendizado dela. Venha abençoar, meu Pai, estes minutos que estaremos diante do texto sagrado e venha repreender toda interrupção humana ou espiritual. Muito obrigado pelo dia de hoje, meu Senhor, pelos livramentos, pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa e pela esta rica oportunidade de estar perante os textos sagrados. Muitos queriam ter essa oportunidade de ter a Bíblia traduzida no seu idioma, Pai, mas infelizmente não tem, por causa de perseguição política, por causa de perseguição religiosa. Mas nós aqui do Brasil, nós queremos te agradecer, porque temos a liberdade de levar, de exaltar e de glorificar o teu santo e poderoso nome. Por isso, abençoa, Pai, grandemente a nação brasileira e também todas aquelas nações em que ainda não existe uma Bíblia traduzida para o seu idioma. Quebra o jugo, meu Pai, político, quebra o jugo religioso e que a Bíblia e o nome do Senhor Jesus seja propagada em todo o mundo. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 22. Tem como subtítulo: Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes: Que sabe Deus disto? Porventura, julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: Retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que, longe de mim, o conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: Na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles.
Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará a humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Vamos agora para Jó, capítulo 23, segundo capítulo do dia. Tem como subtítulo: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Versículo 1 fala: Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para Jó, capítulo 24. O último capítulo de hoje tem como subtítulo: Jó contesta que os ímpios, muitas vezes, fiquem sem castigo nesta vida. Versículo 1 fala: Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não se veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra, juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste, e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura.
Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Porque, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Aleluia, glória a Deus. Leitura de Jó concluída, capítulos 22, 23 e 24, certo? Por hoje. Vamos agora para o Novo Testamento. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Vamos lá, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito,
ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de aprendizado na tua palavra, leitura, reflexão, meditação, que tu nos permitiu, Pai. Abençoa grandemente a nossa vida, tem misericórdia. Que possamos aprender com as Sagradas Escrituras e respeitar tudo aquilo que está escrito aqui, Pai, que é a tua palavra, e cumprir, Senhor. O mais importante é colocar em prática tudo o que nós lemos, tanto na nossa vida como na vida do próximo. Muito obrigado, Pai, por este dia e este momento. Eu te oro, Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, leitura concluída. Uma leitura bem curta hoje, certo? Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 191, Jó, capítulos 22, 23 e 24. E depois, Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Hoje são 10 de dezembro de 2025. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.